Olá, pessoal. Eu sou a Raquel Marcelino e, como prometido, eu vim compartilhar minha primeira experiência com a ayahuasca. Há uns 8 ou 9 anos atrás, eu recebi o convite para poder participar do ritual e me encontrar. E aí eu sempre falava não. Eu falava não, não quero. Eu tinha medo, na verdade, eu nem procurava saber o que era a ayahuasca. Na minha cabeça, eu só fazia o julgamento de, deve ser mais uma loucura. Não quero, não vou. E aí, passaram-se alguns anos, e em 2018, eu decidi que eu queria experimentar. Foi aí que eu comecei a pesquisar, foi aí que eu comecei a fazer o ritual do rapé. Tenho alguns conhecidos que já consagram há muito tempo. Um primo meu também já consagra há muito tempo. Foram eles que me chamavam para fazer essa consagração da ayahuasca. E eu dizia não. Então, eu me interessei em 2018 e fui conhecer, né, uma casa de rezo, que é até de um conhecido meu. E aí eu comecei a fazer a consagração do rapé e a consagração da sananga. Comecei a me preparar. Comecei a entender um pouco sobre a ayahuasca, do que era feito, sintomas, reações, efeitos colaterais e o tempo de duração. E aí, isso foi no final do ano de 2018. Comecei a fazer essa preparação, né, com essas consagrações, rapé e sananga. Passou o final do ano, começou o ano e em fevereiro, no início de fevereiro, foi o meu primeiro ritual. Ok. Na semana eu fiz o preceito, que tem toda uma dieta, né, a ser seguida, segui certinho. E aí no dia do ritual, eu cheguei lá com as minhas coisinhas, né, meu cobertor, meu travesseiro, um monte de... Tava bem... eu fiquei com medo, então eu levei blusa de frio, meia, sei lá, levei minhas coisas que eu achei que eu deveria levar, e ainda bem que eu levei. E aí, chegou nesse ritual, eu me senti acolhida, porque eram pessoas que eu conhecia desde a minha infância, então se acontecesse alguma coisa comigo, eles estariam ali para poder me socorrer de alguma forma. E aí, meu primo apareceu, já tinha um tempo que ele não consagrava, e naquele dia ele decidiu consagrar, então eu me senti um pouco mais acolhida. E foi aí que nós entramos, o ritual começou, e aí foi primeira roda de rapé, que foi maravilhoso, como eu já, né, fazia a consagração do rapé, então foi legal, fiz a consagração, e aí em seguida nós fomos para o espaço, né, que nesse lugar que eu tomei a primeira vez, eles consagram sentados nas cadeiras, né, como se fosse cadeira de praia. E aí eu fui lá para o meu lugar e sentei. Eles apagaram a luz, deixaram a luz neon e colocaram o som. E aí fomos para a fila para poder tomar. Tomei, abri a primeira porta. A primeira porta, a gente fala que é a primeira dose, né? A primeira dose a gente fala que é a primeira porta que a gente abre. Então, eu abri a primeira porta, tomei a primeira dose. Como eu era a primeira vez que eu estava tomando ali o chá, né, a medicina, eles me deram só um pouco, menos do que o normal que eles costumam tomar durante o ritual. Então eu tomei aquele pouquinho e aí fui lá para minha cadeira sentar. Sentei, todos tomaram, sentaram e ficaram lá sentadinhos de olhos fechados e eu, por mais que eu tivesse me preparado, por mais que eu me preparei para tomar, eu ainda estava morrendo de medo. Mas tudo bem. Fiquei ali olhando, né, o salão, como se fosse uma roda, e no meio havia um caldeirão
né, com fogo, para poder ter, né, os 4 elementos. No meio havia um caldeirão com fogo, os incensos, que é para representar o ar, a água, que fica ao lado, né, da gente, uma garrafinha, e a terra, que é os nossos pés direto no chão. Então, a gente não entra de sapato, tá? Entra descalço. E aí, começou o ritual. Passaram-se 20, 30 minutos, eu olhava para o lado, eu olhava para o outro, todos estavam quietinhos ali, concentrados, como se estivessem fazendo meditação. E eu não entendia, porque nada estava acontecendo comigo. Algumas lembranças que já haviam sido apagadas da minha memória, eu nem lembrava que existia, que eu tinha vivido aquilo, apareceram, mas assim, ok. Peguei e fiquei, né, parada, esperando, e olhava para um lado, olhava para o outro, e todos ali concentrados e pensando, será que o pessoal já entrou na força? Não sabia o que era essa força. E aí, então, passaram-se 1 hora, chamaram para poder tomar a segunda dose, que é para abrir a segunda porta. E aí eu fui. Levantei rápido para poder pegar, né, a dose, tomar. E aí a pessoa que estava servindo, né, que é um conhecido meu, perguntou se queria um pouquinho. Aí eu falei, não, pode colocar um pouco mais. E aí ele me deu esse pouco mais. Tomei. E aí sentei e pensei, acho que não vai acontecer nada, né? Nada vai acontecer, porque não aconteceu nada com a primeira dose, por que com a segunda vai? 5 minutos depois, uma força. E eu vou dizer que essa força eu vejo da seguinte maneira: o meu corpo não me pertencesse mais e a minha consciência tivesse saído. Ela saiu do meu corpo, a minha consciência. E foi viver outras situações. E então eu entrei dentro de um looping de mandalas. Era um funil, era um looping. E aquele looping, ele era infinito. E eu não saía daquele lugar, todo fragmentado. E eu entrava naquele espaço, lembrando que eu sabia que eu estava ali sentada, mas quem estava nesse looping não era eu, era a minha consciência. Foi muito estranho, mas ok. Fui pro looping infinito, e isso demorou um tempo. Fiquei agoniada, lógico, porque meu coração acelerou, fiquei ofegante e um suador me deu. E aí, passou um tempo, eu me vi por uma situações que eu estava vivendo naquele momento desagradáveis, da qual eu via que não era o outro que me machucava, não era só o outro, né? Lógico que acontecia, né? Era mútuo, porém eu deixava tudo aquilo acontecer. Então, eu não podia culpar a outra pessoa, porque cada um é quem é, né? Nós somos um, porém as atitudes do coleguinha, do amigo, do parceiro, é de um jeito, a minha é de outro. Então, eu acabava deixando tudo aquilo acontecer. Então, eu vi que aquela situação, eu, na minha consciência, estava vendo eu e aquela situação acontecendo, e que não era boa para mim. Então, eu precisava fazer alguma coisa para eliminar isso, tirar da minha vida. E aí, ok. Passaram mais algum tempo, né? Tudo isso, o ritual, ele é gerado por músicas, tá? Então, assim, enquanto eu estava ali, sentada, a música alta estava rolando, todos de olhos fechados, trabalhando o seu interior. E aí, logo em seguida, eu me vi num descampado. Na verdade, não era um descampado, era uma floresta.
Era uma floresta, essa floresta era linda, cheia de árvores. E aí eu olhava para o lado e via que havia um oceano, um pouco mais à frente, uma praia. E aí à minha frente um espaço que tinha muitas árvores. E aí apareceu um homem do meu lado e falou: "Vamos", e me deu a mão. Eu não sabia quem era aquele homem, nunca tinha visto. E aí nós fomos caminhando. E aquela sensação, enquanto eu estava caminhando, era de paz, era de um calor, como se eu estivesse recebendo aquele abraço gostoso, era de felicidade. Tinha desconfiança por não saber onde eu estava, o que estava acontecendo e nem quem era aquela pessoa, aquele homem que estava do meu lado. Mas ao mesmo tempo era uma paz interna fora do normal. E então a gente seguiu, entramos, né, na mata, onde haviam as várias árvores, flores, e eu sentia o cheiro das árvores, da natureza. Eu sentia aquele aroma gostoso, o sol me aquecendo, eu sentia tudo isso. A minha consciência, tá? Não o meu eu. Entramos, e aí a hora que chegamos um pouco mais, depois de algumas árvores, eu vi vários índios em um ritual. Uma roda de índios, vários, e no meio tinham duas pessoas. Uma deitada e a outra agachada em cima dessa outra pessoa que estava deitada. E então eu comecei a passar pelos índios para poder chegar até essa roda, no meio da roda, para poder ver o que estava acontecendo. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi quem era que estava deitado. Era eu, o meu corpo deitado, recebendo a energia da cura. E eu fiquei um tempo ali olhando. Enquanto isso tudo acontecia, essa pessoa que eu não conhecia segurando a minha mão, esse homem. E aí, em seguida, eu me deparei deitada, de olhos fechados, recebendo aquela cura. E os índios em volta, no ritual deles, cantando e dançando o ritual maravilhoso, lindo, com o sol, ele passava, né, os feixes de luz pelas árvores e estava muito bonito tudo aquilo. E aí, quando eu abri os meus olhos, a hora que eu estava deitada, que eu abri os meus olhos, eu vi que a pessoa que estava me curando era eu mesma. Eu estava aplicando a cura em mim mesma. E aquilo foi tão bonito, eu comecei a chorar na hora. E foi aí que começou a me dar a sensação de limpeza. Me deu ânsia de vômito, só que eu não conseguia vomitar. E aí antes de eu tomar o chá, me falaram, né, para eu me concentrar, porque a hora que a limpeza vier, ela vai vir mesmo, você vai sentir que você quer vomitar, né? Não é aquele negócio de, eu vou passar mal. Não é um passar mal. É muito, eu preciso limpar e sai naturalmente o vômito. Mas naquele momento não saiu o vômito, então eu me concentrei de que aquela limpeza ainda iria acontecer. Não era o momento, mas iria acontecer. Então eu ali, recebendo aquela cura de mim mesma, e num piscar de olhos, eu estava dentro de um caixão, só o visor aparecendo o meu rosto, e aquele caixão estava entrando para dentro da terra, e naquele momento eu entrei em desespero, porque eu tenho fobia, então ficar presa é desesperador para mim. Mas ok, e aí o caixão começou a entrar pela terra, e a hora que ele entrou para a terra, eu me vi num casulo, como se eu fosse uma lagarta, um casulo, e aí eu comecei a entrar, eu comecei a adormecer. E aí comecei a perder os sentidos. Quando os meus sentidos voltaram, eu acordei como uma borboleta. Eu
me libertei. E foi aí que a limpeza veio. Então, o meu baldinho ficava ao lado, né, do lado da minha cadeira. Eu peguei o baldinho e fiz a minha limpeza por vômito. Vomitei bastante. E aí, em seguida, eu estava num estado de o que está acontecendo, gente? É muita loucura isso. Mas eu não queria mais continuar ali. Mesmo vendo que tudo aquilo muito bonito, para mim era tudo muito novo e eu ainda estava com medo. E eu olhava para as pessoas todos deitados ali, deitados não, né? Sentados de olhos fechados, calmos, plenos, como se nada tivesse acontecido, fazendo uma meditação maravilhosa. E eu olhava e falava, gente, eu comecei a apertar os dentes, né? Um bruxismo. E de tão nervosa que eu estava por toda aquela situação, de não estar conseguindo entender muito bem tudo aquilo. E aí, tudo bem. Quando eu virei a borboleta, depois da minha limpeza, eu saí voando, e voando eu fui para o lado onde estava o oceano, e aí em seguida eu já não era mais a borboleta, era a minha consciência, e de pé ali na areia da praia. E aí eu vi um pouco mais à frente, assim, tinha umas pedras, né, que estava de encontro com um rio que passava por trás e o mar. E aí, por trás dessas pedras, saiu uma pessoa, uma mulher. E essa outra pessoa, o homem, segurando minha mão o tempo todo, tá? Mesmo eu sendo uma borboleta, mesmo eu sendo a minha consciência, mesmo segurando a minha mão. E então eu comecei a caminhar em direção a essa mulher, e quando eu vi era minha avó, que já faleceu há muitos anos. Eu tinha 3 aninhos, foi a minha o amor da minha vida, que foi ela que me criou desde que eu nasci até os meus 3 anos. E eu vi a minha avó. E aí eu olhei e falei, que estranho, é a minha avó. E aí em seguida a minha avó virou, segurando na mão de uma criança, e aí ela se desfez e virou um fecho de luz e entrou para essa criança. E quem era essa criança? O meu filho mais novo. E aí eu feliz, muito feliz de estar vendo aquela situação, peguei, abracei ele e com muito amor, eu agradeci muito por tudo aquilo. E foi tudo muito lindo. Porém, eu ali naquele meu desespero, eu abri meus olhos, mesmo tudo muito lindo, eu ainda muito confusa, abri os meus olhos, porque o ritual, enquanto você está de olhos fechados, você está vivenciando aquela situação. Eu senti o abraço, eu senti o cheiro, eu senti o calor, eu vi, eu peguei. Então, assim, tem pessoas que não acontece isso, tá? Mas comigo foi dessa forma e é até hoje, tá? Então, o que aconteceu? Eu, naquele meu desespero, peguei e falei, não quero mais. Abri meus olhos e falei, não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais. Peguei, passou um tempo, eu peguei, fui no banheiro, que me deu dor de barriga. Eu fui ao banheiro, fiz a limpeza. E aí, na volta do banheiro, eu dei de encontro com meu primo. Ele é muito alto, meu primo. Moreno, lindo, alto. Ele estava encapuzado com essas roupas indígena, né? Como se fosse um poncho. E ele estava parecendo um índio. E na hora estava tocando uma música de índio. Eu levei um susto. Saí dali correndo, fui sentar na minha cadeira e fiquei ali naquele desespero, eu não quero mais, eu não quero mais. E aí esse homem apareceu de novo. E ele estava tentando me levar para um outro lugar. E ele falava, vem.
E eu falava, não vou, eu não vou, eu não quero mais. Aí ele falava, você precisa vir, com toda a doçura do mundo, você precisa vir. E aí eu falava, não, eu não vou, eu não quero. Aí ele sorriu para mim e fez assim, não adianta você fugir, você precisa vir. Aí eu abri meus olhos e aí eu comecei a me retorcer na cadeira. Eu já não queria mais aquilo. Eu queria ir embora. Eu só queria ir embora. E aí eu comecei a me retorcer. Falei assim, gente, eu não quero mais continuar. Eu não quero mais continuar. E eu olhava todo mundo calmo, quieto. E eu falei, gente, é muita loucura isso. É muita loucura, eu não quero. Enfim, ele ficou tentando me chamar, me levar para o lugar onde ele precisava me levar e eu não quis. Tomaram a terceira dose, ficaram lá e a força começou a diminuir no meu corpo, né? Eu comecei a voltar ao meu normal e seguiu, o ritual seguiu, acabou e lá nesse espaço eles têm o costume de perguntar, né? Depois que termina o ritual, me conta da sua vivência, da sua experiência. E quando chegou a minha vez, eu falei, nunca mais eu tomo esse negócio. Isso é muita loucura. Não quero. Eu achei isso horrível. Eu quero ir embora. Só que ainda estava um pouco na força. Então falaram, espera um pouco, tudo. E o pessoal começou a contar as coisas lá e já logo saí. Eu saí, fui lá para fora. E aquela agonia para poder ir embora. Ok. Passou o dia, no outro dia eu tentando contar para minha irmã o que era, minha irmã rachava o bico dentro do metrô, 2 dias depois, quer dizer, eu tentando contar para minha irmã, e aí dentro do metrô eu falando, né, uma força, e essa força era um homem, e ele me puxava, e aconteceu isso, e minha irmã, e no metrô minha irmã rachava o bico, e o pessoal que estava em volta rachava o bico junto, porque eu não conseguia explicar. Porque foi surreal aquela situação. E eu falava, nunca mais eu vou tomar isso. É muita loucura. Ok. Passaram-se alguns meses, eu deitada na minha cama, assistindo, tentando procurar alguma coisa para assistir, tô ali no Netflix. E procura, e toda vez que eu ligava o Netflix, né, ele aparecia um filme específico. E aí eu sempre pulava ele. E toda vez aparecia ele. Toda vez eu pulava e aparecia ele. Aí um belo dia, uns 6 meses depois do chá, eu falei, você quer saber? Eu vou assistir esse filme, porque pelo menos ele sai daqui, né? Dessa sugestão. E fui assistir o filme. Estou assistindo o filme. É um filme espiritual, eu gosto bastante. Desde pequena eu sou batizada católica, tá? Porém, desde pequena, minha avó me levava, né, no kardecista. E eu sempre tive a sensibilidade, eu sempre vi, eu sempre tive essa conexão com o outro lado, né? Com o plano espiritual. Mas eu sempre tive medo, sempre tive medo. E aí eu gosto bastante, né, da espiritualidade. E aí, eu assistindo o filme, quando não, esse filme aparece o homem que apareceu no chá, lá no ritual, que me deu a mão e seguiu o ritual inteiro de mãos dadas comigo. E eu falei, eu não acredito. Gente, é esse homem que estava lá, foi esse homem. Esse homem apareceu e ele me deu a mão. Como que pode? Na hora já liguei para minha amiga, que é irmã dessa pessoa que é dona desse espaço. Liguei para ela e falei assim, você não sabe, eu tô assistindo um filme tal, e esse filme tem um homem, e esse homem foi o homem que apareceu para mim. Até então eu não tinha visto esse filme e eu nem sabia que esse filme existia. E esse filme se chama O Céu é de Verdade.
ele conta histórias de algumas pessoas que tiveram uma quase morte, né? E aquela sensação de morri, vi coisas e voltei, né? E que encontraram com Jesus. E aí tem até uma menina que depois dessa quase morte, ela começou a desenhar todos os seres que ela viu e vivenciou ali naquele momento da quase morte dela. E eu fiquei indignada com aquilo. Eu falei assim, não é possível, não é possível. E aí, na mesma semana, eu já fui falar com essa pessoa, que é esse meu amigo, que tem a casa de rezo, e eu fui falar, né? Falei, ó, eu vi esse cara, ele me deu a mão, ele andou comigo, tudo, não é possível. É Jesus Cristo, cara, porque todos os relatos, todos, falam e mostram o mesmo Jesus Cristo. E eu falei, foi exatamente esse que me deu a mão e seguiu o ritual inteiro comigo. E aí eu falei, por que eu? Tem tantas pessoas que necessitam muito mais dele do que eu. Por que eu? Por que ele escolheu se mostrar para mim e me dar a mão e seguir esse ritual comigo? E aí ele virou para mim, né, esse meu colega, e falou, por que não você? Você é filha de Deus da mesma forma que eu sou e qualquer um é. Por que não você? E aí aquilo me comoveu. Um mês depois eu falei, eu vou consagrar. Eu preciso consagrar de novo. E foi o recado que ele me deu. Não adianta eu fugir. Eu preciso enxergar algumas coisas. E foi aí depois que eu decidi essa próxima consagração que eu descobri o meu chamado. Foi maravilhoso. Eu vou deixar a imagem desse homem que me deu as mãos e seguiu o ritual inteiro comigo, que me transmitiu um pouco do amor dele, e esse pouco já foi muito maior do que todos os sentimentos que eu já vivi. E eu falo que Jesus Cristo foi a melhor aceitação que eu tive depois desse ritual. Eu espero que vocês tenham entendido da forma que eu passei. Eu tentei ser o mais simples e detalhista possível. Logo em seguida, eu vou fazer alguns vídeos referente ao ritual do rapé e o ritual da sananga, tá? Explicar um pouco melhor como funciona, e sensações, sentimentos e tudo mais. Mas eu espero que vocês tenham entendido de verdade esse vídeo, tenham gostado e, se puderem, compartilhar, dar um joinha, né, curtir esse vídeo para poder chegar a mais pessoas e que tem esse interesse, tem essa vontade do despertar, porque depois do chá do ayahuasca eu despertei. A minha vida mudou completamente. Hoje eu olho muito para dentro. Eu procuro mergulhar internamente e me reconhecer. É um reconhecimento, na verdade, né? Porque até então a gente tinha uma ideia de quem éramos. E depois do chá, depois da medicina, que ela é maravilhosa e não é um incentivo para que ninguém aqui tome, mas para quem tem esse despertar e tem essa vontade, é maravilhoso.
e eu falo que vale muito a pena. E eu vou fazer mais alguns vídeos, tá? Explicando algumas outras situações, tentar detalhar de uma outra forma e espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gratidão.